Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não depende da abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você ajunta tesouros? Todos nós juntamos, né? Coisas e coisas. E às vezes depois nós nos sentimos sufocados com essas coisas. É preciso libertação. Então a palavra que nós ouvimos hoje, ela nos fala justamente da fé. E a fé nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E mais ainda, como nós nos relacionamos com as coisas criadas por Deus. A palavra lembra que nós devemos procurar ser ricos de amor a Deus. São Paulo, na leitura que ouvimos, ele lembra Abraão, um homem de fé, né? Por não ter duvidado de Deus, ele foi proclamado o pai da fé. Homem justo, homem prudente, homem bom. Por isso a verdade que nos leva a ser justos é a nossa fé. Ter convicção da pessoa de Jesus que deu a vida por nós, deu a vida para a salvação da humanidade. A sua fé faz de você uma pessoa justa, uma pessoa prudente, uma pessoa boa, honesta. Em nossa imperfeição, imprudência, que às vezes praticamos no dia a dia, por mais que tentemos, nunca vamos conseguir chegar a Deus. Nós jamais iremos conseguir ter e viver em comunhão com Ele por causa das nossas imperfeições ou das nossas impurezas. Mas, conforme lembrou no São Paulo, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Não é pela fé que Jesus tem em nós, mas pela fé que nós depositamos no amor que Ele tem por nós. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é o nosso defensor. Você considera Jesus Cristo o Senhor da sua vida? É Ele a sua salvação? É isso que São Paulo nos coloca. Ele é o nosso Salvador. O Salmo lembra que o Senhor
é o poderoso Salvador que visitou e libertou o seu povo. Assim, só quem se sente livre tem disposição para servir ao Senhor em justiça e santidade. Quem se sente livre tem disposição para servir ao Senhor sem nada temer. Mesmo que não tenha nada, mas poderá estar a serviço do Senhor. O Evangelho apresenta aquele Senhor que pede a Jesus para pedir ao irmão dele que reparta a herança. Depois Jesus coloca essa parábola do homem rico. Isso questiona o nosso modo de amar e o que nós estamos amando. A Deus ou as coisas criadas por Deus? Quem ama com o amor que vem do céu, esse é rico diante de Deus. Por isso Jesus nos ensina que a ganância é uma arma. A ganância é uma arma perigosa que pode disparar contra o próprio ganancioso. É o caso do rico do Evangelho que nós ouvimos. A pessoa que tem esse vício da cobiça, ela tem o coração movido apenas pelo desejo. Desejo de ter sempre mais, 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 e nunca está satisfeito. Por mais que tenha, é insatisfeito. Os gananciosos, nós sabemos, eles acham que a sua vida tem mais, vale mais, quanto mais pesado for os seus bens, quanto mais alta for a sua conta no banco. Isso os gananciosos. É preciso fugir dessa tentação. Porque a ganância, a ambição, elas não estão ligadas apenas ao mundo material, econômico. Tudo que perseguimos, desejamos, idealizamos ou queremos ter como posse nossa, pode constituir-se em obstáculo, em uma pedra de tropeço, que poderá ir nos impedindo de que sejamos ricos diante de Deus. O Evangelho lembra a necessidade de sermos ricos diante de Deus. O desejo de Deus é que o nosso coração seja livre, livre de todo o exagero. Ele sabe que a nossa alma não descansará em paz se o nosso ideal de vida estiver voltado apenas para a nossa satisfação pessoal, nossa satisfação humana. O homem, a mulher, ocupam com coisas, muitas coisas, e muitos deles não têm tempo para Deus, acabam perdendo o tempo, ocupados com coisas. Não vê Deus nessas coisas, não percebe ali o Criador, a mão do Criador. Você sabe quanto tempo ainda tem de vida? Quantos dias, quantas horas, quantos anos ainda tem para viver? A nossa vida, irmãos e irmãs, pode ser pedida de volta ainda hoje. É o que nós ouvimos no Evangelho. E os bens acumulados que eu tenho guardado, a minha conta no banco, meus bens guardados em casa, de quem será? Quem vai brigar por esses bens, conforme ouvimos na primeira parte do Evangelho? Sejamos ricos, sim. Ricos do amor de Deus. Uma riqueza que também não pode ser guardada só para nós. Porque essa riqueza guardada só para nós ainda continua o egoísmo, continua a ganância tomando conta de nós. Querer exigir o amor de Deus só para mim. O amor de Deus é para todos. Para quem ama e para quem não ama. Para quem ama, para que aprenda a amar sempre mais. E para quem não ama, para que se converta e comece a amar. Quem ama com o amor que vem do céu, esse é rico diante de Deus. Esse está pronto para retornar à casa do Pai.
A riqueza que acumulamos no céu é uma oferenda perfeita, uma oferenda agradável a Deus. Onde você está guardando o tesouro que você vem acumulando? Esse tesouro que você tem acumulado é agradável a Deus? O que você tem feito com o amor de Deus presente em teu coração, em sua vida? Cuidemo-nos, porque a vida do homem, a vida da mulher, conforme ouvimos no Evangelho, não depende das suas riquezas, não depende das muitas ou poucas coisas que tem. Qualquer classe social, patrão, empregado, governo e governados, pobres ou rico, avarento, qualquer classe, nunca estarão satisfeitos com o que têm. No entanto, tudo que Deus quer é uma vida de paz, uma vida de dignidade para todos. Não nos quer escravos dos nossos bens materiais, nos quer livres. Deus, Ele não gostaria de nos ver girando só em torno daquilo que nós temos, em torno daquilo que possuímos. Nenhum dos bens que achamos que é nosso vai nos garantir a eternidade. O que está impedindo você de ser rico para Deus? Que lugar os seus bens, a sua riqueza, o seu dinheiro ocupa na sua vida, no seu coração? Tendo presente a primeira parte do Evangelho, daquele que pede a sua parte da herança, e a parábola que ouvimos, qual é a preferência do amor de Deus? Será que Deus ama mais o rico ou ama mais o pobre? Deus não faz distinção. Deus não faz discriminação de pessoas. Por isso Ele ama a todos com igualdade, com amor infinito. O que nos atrapalha é a ganância. Ganância que gera avareza, achando que somos donos de tudo e podemos tudo. O rico do Evangelho foi chamado de louco. Por que foi chamado de louco? Por não ter dado atenção com seriedade àquilo que é de Deus, ou não ter levado Deus a sério. Não se deu conta que a vida é breve. Alguns dias aqui. Jesus, em outro texto, vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, com justiça e amor, e tudo mais vos será dado por acréscimo, 7 vezes mais, diz o Evangelho. A nossa vida, irmãos e irmãs, não depende dos bens que acumulamos, muito ou pouco. Muitos querem ter mais, muito mais, para se exibir. Querem ter muito para mostrar aos outros o que têm. Cuidado, porque a cobiça é a tentação que nos enche de coisas. Nos enche de muitas coisas. Vou repetir, a cobiça é a tentação que nos enche de coisas. Depois essas coisas nos deixam sufocados, atrapalhados, incomodados. Quem é o pobre? Pobre pode ser o rico. O rico que não se aproxima de Deus. O rico que não tem vida de oração. Pobre pode ser o rico que não participa da vida da comunidade, que não contribui, que não colabora, que não ajuda. Precisamos de Deus para sermos ricos e não de riqueza para sermos de Deus. Precisamos de Deus para sermos ricos e não de riqueza para sermos de Deus. Que o Espírito Santo, irmãos e irmãs, seja a luz da nossa vida, nos ajude para vivermos o desprendimento,
Não é proibido ter coisas, pode ter muitas coisas, mas administrar com justiça, com honestidade. Amar para que sejamos ricos diante de Deus. Que assim seja.